Se eu fosse mais novo, te chamava para jantar, brincou o milionário com um sorriso cansado. Era só uma brincadeira, sem intenção, sem expectativa. Mas ela o encarou e disse: "E quem disse não?" Ele ficou sem resposta. Por um instante esqueceu a idade que carregava. E o que sobrou foi só o constrangimento quente de quem foi levado a sério sem esperar. E o que veio depois, nenhum dos dois esperava. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A cidade de Santa Rita das Águas ainda cheirava a pão quando Ricardo Martins desceu do carro, e foi esse cheiro, antes de qualquer imagem, que o segurou pela garganta. Não era o cheiro de uma padaria qualquer, era aquele cheiro específico de fermento acordando na madrugada, de crosta dourando devagar, de manteiga derretendo no calor do forno de tijolo, e por um instante ele teve que apoiar a mão na lataria quente do carro, porque as pernas pareceram esquecer para que serviam. 35 anos, ele havia passado longe daquela rua de paralelepípedos irregulares, longe da torre da igreja que ainda apontava para o céu de fim de tarde, longe da fachada verde escura da padaria Ferreira, que agora se descascava sob o sol do interior de Minas, como uma pele velha que ninguém teve coragem de curar. Ele tinha dinheiro para comprar a cidade inteira se quisesse. Tinha, na verdade, dinheiro para comprar 10 cidades como aquela, com suas praças modestas e seus bancos de madeira lascada, e seus velhos que ainda cochichavam sobre quem chegava e quem partia. Mas ali, parado diante daquela porta emperrada, Ricardo Martins não se sentia milionário coisa nenhuma. Sentia-se um menino de 12 anos que roubava sonhos de goiabada do balcão, enquanto seu Aurélio Ferreira fingia não ver. E sentia-se ao mesmo tempo um viúvo de 53 anos que não sabia mais o que fazer com as próprias mãos desde que Helena partira. Helena. O nome ainda vinha assim, inteiro, sem aviso, como uma pedra jogada num poço fundo. Fazia 2 anos e 7 meses, e ele contava os meses do jeito que antes contava os lucros, com uma precisão que já não servia para nada. Fora ela quem, numa tarde qualquer de domingo, folheando um álbum de fotografias amareladas que ele nunca mostrava a ninguém, havia apontado para a imagem de um garoto magro diante daquela mesma padaria e dito, com aquela voz que parecia sempre saber das coisas antes dele: "Um dia você vai voltar para lá, Ricardo. Não para os negócios, para você." Ele rira na época. Dissera que não havia nada em Santa Rita, além de poeira e memória, e ela apenas sorrira do jeito dela, sem discutir, guardando a certeza para depois. O depois chegara agora, tarde demais para que ela o visse, e havia nisso uma ironia tão amarga que Ricardo quase preferia não pensar. Ele voltara. Comprara a padaria falida do neto de seu Aurélio por um valor que envergonharia qualquer negociante decente, não porque quisesse pão, mas porque aquele era o único lugar do mundo onde ainda conseguia sentir Helena respirando ao seu lado, sussurrando que ele fizera bem, que finalmente fizera algo por si mesmo. A chave girou com dificuldade na fechadura enferrujada, e a porta cedeu com um gemido de madeira que não era aberta havia tempo demais. Lá dentro, o passado o esperava organizado em pó. As prateleiras ainda estavam onde ele lembrava, o balcão de mármore lascado no canto direito, o velho relógio parado nas 4h20 de algum dia esquecido. Ricardo caminhou devagar pelo assoalho que rangia sob os sapatos caros, e cada rangido era uma lembrança. Ali seu pai o levantava para alcançar os pães de cima. Ali sua mãe conversava horas com Dona Ferreira sobre receitas que morreram com elas. Ali ele aprendera que o mundo tinha um cheiro bom, antes de descobrir que também tinha um preço. Ele passou o dedo pela superfície empoeirada do balcão e desenhou sem perceber um coração torto, o mesmo que desenhava aos 12 anos para uma menina cujo rosto já não lembrava. Depois apagou depressa, envergonhado do gesto, como se alguém pudesse vê-lo.
Foi então que reparou nas paredes. As paredes da velha padaria estavam nuas, encardidas, marcadas por décadas de fumaça e umidade, e havia nelas uma tristeza que o incomodava mais do que ele esperava. Ricardo entendia de muita coisa, de mercados, de números, de saber quando comprar e quando esperar, mas não entendia nada de beleza, e sabia disso. Helena é que entendia. Helena escolhia as cores das paredes de casa, os quadros, a disposição dos móveis, e desde que ela se fora à casa dele em São Paulo, havia se tornado um museu de escolhas que ele não sabia refazer, como dos perfeitos e mortos onde ele vagava como visitante. Não queria isso para a padaria. Queria que aquele lugar vivesse de novo, que tivesse cor, que alguém olhasse para aquelas paredes e sentisse o que ele sentia quando o cheiro de pão o pegava desprevenido. E foi assim, com essa vontade confusa e sem nome no peito, que ele saiu de novo para a rua e cruzou com o olhar a fachada de um comércio 3 portas abaixo, onde uma mulher pintava, absorta, um mural de flores e trigais que parecia crescer da própria parede. Ela estava de costas, e o primeiro que Ricardo notou não foi o rosto, foi a concentração. Havia uma quietude ferozmente atenta no jeito como ela segurava o pincel, no modo como inclinava a cabeça para avaliar um tom, no pequeno passo para trás que dava para julgar o conjunto antes de voltar a atacar a parede com uma precisão quase raivosa. O avental que vestia estava manchado de 1000 cores sobrepostas, um mapa de todos os trabalhos que ela já fizera, e os cabelos escuros estavam presos num coque desmanchado, do qual escapavam fios grudados na testa suada. Ricardo ficou parado na calçada por tempo demais, tempo suficiente para ser notado, e quando ela finalmente se virou, talvez sentindo o peso do olhar nas costas, do jeito que as pessoas sentem, ele viu que os olhos dela estavam vermelhos, como quem chorou pouco antes e escondeu bem, e que apesar disso havia neles um desafio, "O senhor quer alguma coisa?", que ela não chegou a dizer em voz alta, mas que estava todo ali, no queixo erguido. "Bonito", disse Ricardo, e imediatamente se achou ridículo, porque era a palavra mais pobre que existia para aquilo. "Digo, o mural. É seu?" Ela olhou para a parede, depois para ele, e algo no canto da boca dela se moveu. Não bem um sorriso, mas uma avaliação. "É meu enquanto não secar. Depois vira da cidade", respondeu, e a voz era mais baixa e mais rouca do que ele esperava. "O senhor não é daqui." Não era pergunta. Ricardo quase riu. "Fui há muito tempo. Voltei ontem." Ele apontou com a cabeça para a fachada verde, descascada lá atrás. "Comprei a padaria velha, a Ferreira." Ela seguiu o gesto dele com os olhos, e Ricardo percebeu o exato momento em que algo mudou no rosto dela. Uma sombra de reconhecimento ou de saudade, difícil dizer. "A Ferreira", repetiu ela, e limpou as mãos no avental num gesto automático. "Minha mãe comprava pão ali quando eu era criança." Antes de fechar, uma pausa. "O que o senhor vai fazer com ela? Botar abaixo para fazer um desses cafés de cidade grande?" Havia acusação na pergunta, o tipo de desconfiança que as cidades pequenas guardam para os homens de sapato caro que aparecem com o carro do ano. Ricardo entendeu e não se ofendeu. Merecia, de certo modo. Homens como ele haviam feito muito estrago em muitos lugares como aquele. "Não", disse ele, e foi honesto de um jeito que surpreendeu a si mesmo. "Vou fazer ela voltar a ser o que era. Talvez até melhor. Não sei ainda." Ele hesitou, e então, porque não tinha nada a perder e porque as paredes vazias ainda pesavam na sua cabeça, continuou. "Só sei que ela está feia por dentro, vazia, cinza, e eu não entendo nada de cor. Nunca entendi." Ele apontou de novo para o mural dela, para as flores que pareciam vivas. "Mas a senhora entende." A mulher o encarou por um longo momento, e Ricardo sentiu que estava sendo pesado numa balança que não conhecia, medido por critérios que não sabia adivinhar.
O sol começava a baixar atrás da torre da igreja, tingindo tudo de um dourado de fim de tarde interiorano, e em algum lugar um cachorro latia e uma panela batia contra o fogão de uma cozinha aberta. Ela largou o pincel na lata de água ao lado, e o gesto teve algo de definitivo. "Camila", disse ela por fim, estendendo a mão manchada de azul e branco. "Se o senhor está falando de contratar, fale direito. Não gosto de rodeio." "Ricardo", respondeu ele, apertando a mão dela, e reparando que era firme, calejada, uma mão que trabalhava de verdade, e não estava fazendo rodeio. Estava só admirando. "Faz tempo que eu não vejo alguém fazer uma coisa com tanto amor." Ele disse amor, sem pensar, e a palavra ficou no ar entre os dois um segundo a mais do que devia. Camila não desviou o olhar, mas alguma coisa passou por trás dos olhos vermelhos dela. Uma dor que ele reconheceu porque carregava a mesma. Uma dor que não tinha idade nem lógica e que aparecia nos momentos mais idiotas, no meio de uma frase boba sobre tinta. Ricardo teve a impressão estranha e imediata de que aquela moça de 20 e poucos anos e ele, homem cansado de 53, sabiam de alguma coisa em comum que nenhum dos dois iria dizer naquela calçada. Ela recolheu a mão, guardou de volta a armadura. "Passe na padaria amanhã de manhã", disse ele, recuando um passo, sentindo que era hora de ir antes que estragasse aquilo. "Se quiser ver o tamanho do estrago, aí a senhora me diz se dá para salvar." "Não me chame de senhora", respondeu Camila, já pegando o pincel de volta, já voltando a dar as costas para o trigal inacabado. "Me faz sentir mais velha do que o senhor." E foi a primeira vez, em 2 anos e 7 meses, que Ricardo Martins deu por si, sorrindo sem que doesse. Ele voltou a pé para a pousada onde se hospedara, passando pela praça onde os velhos jogavam dominó sob a mangueira antiga, e pela primeira vez desde a morte de Helena teve a sensação, tênue e assustadora, de que talvez existisse um amanhã que valesse a pena. Não sabia ainda que aquela moça de avental manchado carregava um luto tão fresco quanto o dele, escondido atrás de flores pintadas em paredes que não eram suas. Não sabia que a mãe dela, morta havia menos de 1 ano, fora a mulher que lhe ensinara a misturar as cores, e que Camila pintava fachadas alheias justamente para não ter que voltar para casa e encarar o silêncio. Não sabia de nada disso ainda. Sabia apenas que o cheiro de pão o havia trazido de volta, que uma parede vazia o incomodava e que, por algum motivo que a razão não alcançava, ele torcia para que ela aparecesse na manhã seguinte. Camila apareceu na manhã seguinte mais cedo do que Ricardo esperava, antes mesmo que ele terminasse o café que preparara desajeitadamente no fogareiro da pousada. E quando ele chegou à padaria com a chave na mão, ela já estava lá, encostada na parede descascada, o mesmo avental manchado, uma caixa de papelão apoiada no quadril, de onde saíam pincéis de todos os tamanhos, como um buquê estranho. À luz da manhã ela parecia mais jovem e mais dura ao mesmo tempo, se é que isso era possível, e Ricardo reparou que ela não dormira bem. Havia no rosto dela aquela palidez de quem passou a madrugada com os olhos abertos no teto, uma palidez que ele conhecia de dentro. Não comentou, só girou a chave, empurrou a porta que gemeu de novo e deu passagem para que ela entrasse primeiro. Ela entrou como quem entra num lugar sagrado, devagar, e Ricardo observou o rosto dela enquanto os olhos percorriam o balcão de mármore lascado, as prateleiras vazias, o forno de tijolo apagado no fundo. Camila não disse, "que estrago", nem "não tem salvação", que era o que ele temia ouvir. Ela ficou calada por um tempo comprido, girando devagar sobre os próprios pés, no meio do salão empoeirado. E quando falou, a voz dela veio diferente da véspera, sem a armadura. "Minha mãe dizia que essa padaria tinha a melhor luz da cidade", disse Camila, apontando para as grandes janelas da frente, por onde a claridade da manhã entrava em faixas douradas que cortavam a poeira suspensa no ar.
Ela vinha aqui de tarde, só para sentar e olhar a luz bater. Comprava um pão de queijo que nem gostava tanto, só para ter desculpa de ficar. Ela riu baixinho, um riso que doía. Achei que fosse bobagem de mãe. Agora tô vendo que ela tinha razão. Ela pintava também? Perguntou Ricardo, e a pergunta escapou com um cuidado que ele não planejou. O cuidado de quem pisa perto de uma ferida sem saber onde exatamente ela fica. Camila parou de girar, olhou para ele e por um segundo pareceu decidir se valia a pena responder. Ensinou tudo o que eu sei, disse por fim baixo. Não era muralista não, era costureira, mas entendia de cor como ninguém. Sabia que amarelo perto de azul briga, que vermelho pede um cinza do lado para descansar. Dizia que cor é feito gente. Sozinha não quer dizer nada, o que importa é quem está do lado. Ela desviou o olhar, mexeu sem motivo nos pincéis da caixa. Faz 11 meses que ela se foi. Ainda pego o telefone para ligar para ela às vezes. Aí lembro. Ricardo sentiu aquilo entrar nele como uma chave, que enfim encontra a fechadura certa. 11 meses. Ele quis dizer alguma coisa sobre os 2 anos e 7 meses dele, sobre o hábito idiota de ainda comprar o iogurte que só Helena tomava, sobre como o luto não é uma linha reta que a gente percorre até o fim, mas um lugar onde a gente mora sem querer. Mas não disse. Sentiu que Camila não estava pedindo companhia na dor, apenas confessando uma coisa que precisava sair e que a melhor resposta era o silêncio respeitoso de quem entende sem precisar comparar. Então ele apenas assentiu e caminhou até a janela e olhou a tal luz que a mãe dela vinha ver. Ela tinha razão mesmo, disse ele. É uma luz bonita. Ficaram os dois ali, lado a lado, olhando a manhã entrar pela vidraça suja, e havia naquele silêncio uma intimidade que nenhum dos dois havia procurado e que os pegou de surpresa. Foi Camila quem quebrou primeiro, voltando ao trabalho como quem foge de uma emoção grande demais. Bom, disse ela, batendo palmas de leve, prática. Se o senhor quer cor, tem que primeiro querer verdade. Não adianta pintar por cima da tristeza, ela vaza. Essas paredes precisam respirar antes. Ela passou a mão pela superfície encardida, sentindo a textura com a ponta dos dedos. E Ricardo percebeu que ela tocava a parede do jeito que um médico toca um paciente, procurando entender o que doía. Dá para fazer uma coisa bonita aqui. Não café de cidade grande. Uma coisa daqui. Trigo, forno, as mãos de quem amassa. A história da casa na parede. Ela virou para ele, os olhos acesos pela primeira vez, o luto momentaneamente afastado pela ideia. Mas vai custar, e vai demorar. Muralista bom não é rápido. Tenho tempo, disse Ricardo, e não me importo com o preço. Ela franziu a testa, e ele percebeu tarde demais que dissera a coisa errada. Todo mundo que fala assim me trata como se eu fosse cara, respondeu Camila, seca. Não é isso. Eu cobro justo. Só não gosto que confundam o que eu faço com um capricho de rico. Para mim, isso aqui... Ela apontou o mural na cabeça, o que ainda ia existir. Não é enfeite. É a única coisa que me faz levantar de manhã. Ela parou, como se tivesse dito demais, e endureceu de novo. Enfim, amanhã eu trago o orçamento e um desenho. O senhor aprova ou não? Ricardo entendeu que a havia ofendido sem querer e entendeu também, com uma clareza súbita, o que ela acabara de confessar sem perceber, que pintar era a corda que a mantinha à tona, do mesmo jeito que restaurar aquela padaria era a corda dele. 2 afogados agarrados a coisas diferentes pelo mesmo motivo. Ele quis consertar o mal-entendido, e como não sabia fazer isso com delicadeza, nunca soubera, era Helena quem alisava as arestas dele com o mundo. Tentou do jeito torto que tinha. Desculpe, disse ele, e era sincero. Eu não quis medir você pelo dinheiro. É que faz muito tempo que dinheiro é a única coisa que eu sei oferecer para as pessoas. Esqueci como se fala com gente que não quer o meu. Ele soltou um riso curto, sem graça. Minha esposa dizia que eu era um analfabeto de sentimentos, que sabia fazer conta de 1.000.000, mas não sabia pedir desculpa.
Ele ergueu os olhos para ela. Ela tinha razão também. As mulheres da vida da gente costumam ter. Camila o encarou, e alguma coisa na dureza dela cedeu 1 milímetro. Ricardo viu que ela havia registrado a palavra esposa no passado, dizia, e que estava juntando as peças, fazendo por ela mesma a conta que ele fizera dela na véspera. O senhor também perdeu alguém, disse Camila, e não era pergunta. Minha mulher, Helena, faz 2 anos e 7 meses. Ele nunca dizia o número em voz alta para ninguém, e ficou surpreso de ouvi-lo saindo, ali, para aquela quase estranha. Foi ela que me mandou voltar para cá, na verdade. Ela dizia que um dia eu ia voltar, não para os negócios, para mim. Ele deu de ombros, constrangido com a própria franqueza. Ela morreu antes de ver. Então cá estou, cumprindo uma ordem de quem já foi. Houve um silêncio, e dessa vez foi um silêncio partilhado, 2 lutos no mesmo cômodo, se reconhecendo sem alarde, como 2 cachorros que se cheiram e decidem que não vão brigar. Camila baixou a caixa de pincéis no balcão empoeirado, e quando voltou a falar, a voz estava mais macia. Então a gente está fazendo a mesma coisa, o senhor e eu, disse ela. O senhor conserta a padaria para não conversar com o vazio da sua casa. Eu pinto parede dos outros para não voltar para minha. Ela riu, e dessa vez o riso não doeu tanto. Que dupla, hein? 2 quebrados montando um negócio. E foi aí que aconteceu, no meio daquela leveza inesperada, a frase que ele não planejou e da qual não conseguiria fugir depois. Ricardo estava olhando para ela, para a moça de avental manchado que acabara de nomear com exatidão a coisa que ele mesmo não conseguira dizer em quase 3 anos, e sentiu subir no peito um afeto grande e assustador, o afeto de quem encontra, no meio do deserto, alguém que fala a mesma língua rara. E porque não sabia o que fazer com aquilo, porque afeto assim, na idade dele, por uma mulher da idade dela, só podia ser transformado em piada para não virar outra coisa. Ele disse, com um meio sorriso cansado, sabe, Camila, se eu fosse mais novo, te chamava para jantar. Foi uma brincadeira. Ele quis que fosse uma brincadeira, uma dessas frases que os homens velhos dizem para as moças bonitas, justamente porque a idade as torna inofensivas, um jeito de dizer, eu te acho especial, sem o peso de dizer. Ricardo já esperava o riso educado dela, seu Ricardo, o afastamento gentil que devolveria cada um ao seu lugar seguro. Mas Camila não riu do jeito que ele esperava. Ela largou o pincel que tinha voltado a pegar e o encarou com aqueles olhos de quem passou a madrugada acordada, e havia neles agora não desafio, mas uma espécie de curiosidade grave, quase triste, como quem tira uma carta que não esperava tirar. E então ela disse, baixo, sem sorrir, e quem disse não? O ar pareceu ficar mais pesado dentro da padaria. Ricardo abriu a boca e não achou nada para colocar dentro dela. A brincadeira que ele armara com tanto cuidado desmontou nas mãos dele, e no lugar dela ficou uma coisa nua, verdadeira, perigosa, que nenhum dos dois estava preparado para segurar. Ele quis rir para desfazer, dizer que era só conversa de velho, recuar para o terreno firme do eu poderia ser seu pai. Mas o rosto de Camila não permitia recuo. Ela não estava flertando pelo esporte, ele viu. Estava dizendo uma verdade tão desarmada quanto a dele, a verdade de alguém tão sozinho que a simples ideia de um jantar, de uma companhia, de ser vista por alguém que a entendesse, valia mais do que qualquer conveniência de idade. Começou Ricardo, e a voz falhou de um jeito que não falhava havia décadas, nem nas reuniões mais duras, nem no velório de Helena. Ele pigarreou, tentou de novo. Você deve estar cansada. Passou a noite acordada. Camila sorriu, e o sorriso tinha uma tristeza doce. O sorriso de quem sabe que acabou de mexer numa coisa que não devia e não se arrepende. Todo mundo está cansado, seu Ricardo, disse ela pegando de volta a caixa de pincéis, encaminhando-se para a porta, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de virar o chão dos dois. Amanhã eu trago o desenho. E parou no umbral, contra a luz da manhã,
e virou só a cabeça. E não fui eu que comecei com jantar. Ela saiu e Ricardo ficou sozinho no meio da padaria empoeirada, o coração batendo de um jeito que ele julgava já não saber bater, olhando a luz que a mãe dela tanto amava cortar o ar dourado. Sabia que devia estar assustado, e estava. Mas por baixo do susto, teimando em existir contra toda a lógica e todo o luto e toda a distância de 25 anos que os separava, havia uma coisa pequena e quente que ele não sentia havia tempo demais, e que se parecia perigosamente com esperança. Nas semanas que se seguiram, a padaria começou a ganhar vida do jeito lento e teimoso com que as coisas boas acontecem no interior. Camila chegava cedo, quase sempre antes de Ricardo, e ele passou a ajustar o próprio relógio pela silhueta dela, encostada na parede, esperando com a caixa de pincéis no quadril. Ela trouxera o desenho no segundo dia, um mural que corria pela parede do fundo, atrás do balcão, mostrando não flores, nem paisagens genéricas, mas mãos. Dezenas de mãos amassando, sovando, moldando, mãos jovens e mãos velhas, mãos de homem e de mulher, todas ligadas por fios de trigo que se transformavam em pão. Ricardo olhara aquilo por um tempo comprido, e quando ergueu os olhos, estavam marejados de um jeito que o envergonhou, e ele disfarçou tossindo, dizendo que era a poeira. Camila fingiu acreditar. Era assim que os dois faziam naqueles primeiros dias. Fingiam não ver as emoções um do outro, com a delicadeza de quem sabe que uma palavra a mais pode romper o fio fino que os equilibrava. Mas o fio, uma vez tocado, não se deixava esquecer. A frase daquela manhã, o "e quem disse não" dela, o silêncio dele, vivia agora entre os dois como um móvel novo no meio do cômodo, uma coisa da qual ninguém falava, mas em que todos esbarravam. Ricardo tratou de contornar com trabalho, e trabalho não faltava. Contratou 2 pedreiros da cidade para refazer o reboco, mandou vir de Belo Horizonte um forneiro que entendia de fornos antigos. Passou horas debruçado sobre plantas e orçamentos, como se a padaria fosse a maior operação da vida dele. E talvez fosse. Mas por mais que se enterrasse nos números, bastava Camila subir na escada com o pincel na mão. Bastava ela pedir a ele que segurasse a lata de tinta ou que se afastasse para julgar uma cor, para que aquele móvel invisível se movesse de novo no meio da sala, e ele perdia o fio da conta que estava fazendo. Foi numa dessas tardes, com a luz baixando dourada pela vidraça agora limpa, que o atrito veio à tona. Camila estava no alto da escada trabalhando os dedos de uma das mãos do mural, concentrada, e Ricardo embaixo segurava a escada mais por gentileza do que por necessidade. Um silêncio bom os envolvia, quebrado só pelo raspar do pincel e pelo canto distante de um bem-te vi, e talvez tenha sido justamente o conforto daquele silêncio que assustou Ricardo, porque conforto era exatamente o que ele não sabia mais permitir a si mesmo. "Camila", disse ele, e a voz saiu mais dura do que pretendia. "Naquilo que eu disse no primeiro dia, a brincadeira do jantar, foi só isso, uma brincadeira. Acho que a gente devia deixar bem claro isso para não haver confusão." Ela não desceu da escada. Continuou pintando, mas o pincel ficou mais lento. E Ricardo viu os ombros dela enrijecerem sob o avental manchado. "Confusão de quê?" perguntou ela sem virar. "Você sabe do quê?" respondeu ele. E agora que começara não sabia parar, as palavras vinham com a pressa nervosa de quem despeja para não pensar. "Eu tenho 53 anos, Camila. Você tem 28. Eu poderia ser seu pai. Mais do que seu pai. As pessoas dessa cidade já olham torto para o milionário que voltou. Imagina se..." Ele parou, procurou a palavra, não achou uma que não soasse feia. "Não seria justo com você. Você é jovem, tem a vida inteira. Não faz sentido você se prender a um homem velho e viúvo que carrega defunto nas costas." Aí, Camila desceu. Desceu devagar, degrau por degrau, e quando pisou no chão e virou para ele, Ricardo viu que havia raiva no rosto dela, mas uma raiva contida, mais decepção do que fúria.
Deixa eu ver se entendi, disse ela, limpando as mãos no avental, um gesto que ele já aprendera a reconhecer como o que ela fazia quando precisava ganhar tempo. E o senhor decidiu sozinho, aí na sua cabeça, o que é justo comigo, o que faz sentido para minha vida, o que eu devia ou não devia querer. Ela deu um passo à frente. Quem foi que te deu essa procuração, Ricardo? Eu perdi minha mãe faz 11 meses. Sou muralista, moro sozinha num barraco que era dela, e o senhor acha que o meu problema é a sua idade? Ela riu sem graça nenhuma. A sua idade é o de menos. Não é o de menos, insistiu ele teimoso. Daqui a 10 anos você vai estar no auge e eu vou estar velho. Daqui a 20 anos ninguém sabe de nada, cortou Camila. Minha mãe tinha 51, Ricardo. Fazia planos para o Natal. Tinha comprado tecido para fazer uma colcha nova. A voz dela tremeu e ela apertou o maxilar para segurar. Aí um dia ela sentou para descansar depois do almoço e não levantou mais. Simples assim, sem aviso. Ela encarou ele com os olhos molhados e furiosos. Então não vem me falar de daqui a 10 anos, de daqui a 20. Eu aprendi do pior jeito que a gente não tem esses anos garantidos. Ninguém tem. O senhor devia saber disso melhor que eu, já que enterrou a sua mulher. O golpe acertou onde ela mirou, e Ricardo sentiu o peito se fechar. Ela tinha razão, e a razão dela era a mais cruel de todas, a razão dos que ficaram. Ele abriu a boca para responder e não veio nada, e Camila, vendo que o acertara, suavizou um pouco, mas não recuou. Eu não tô te pedindo em casamento, disse ela mais baixo. Não tô te pedindo nada. O senhor que disse aquela frase, não eu. Eu só respondi com a verdade, porque cansei de mentir para ser educada. Ela deu de ombros, e o gesto tinha um cansaço antigo. A verdade é que faz muito tempo que ninguém olha para mim como o senhor olhou naquela calçada. Faz tempo que ninguém me pergunta o que eu sinto. E aí aparece o senhor, um homem que sabe exatamente o tamanho do buraco que eu carrego, porque carrega um igual. E ao invés da gente ser honesto, o senhor vem me dar sermão de idade. Ela balançou a cabeça. Que desperdício! Ricardo ficou olhando para ela. E havia tanta coisa que ele queria dizer e que a covardia não deixava. Queria dizer que ela tinha desmontado, com aquelas poucas frases, todas as muralhas que ele levara semanas construindo. Queria dizer que também fazia tempo demais, que ninguém o olhava como ela o olhava, sem interesse no dinheiro, sem pena do viúvo, apenas o vendo como um homem inteiro. Queria dizer que a idade não era desculpa, era escudo, e que ele se escondia atrás dela porque tinha medo, não de ser velho, mas de amar de novo, de se abrir de novo, de dar a alguém o poder de o destruir uma segunda vez do jeito que a morte de Helena o destruíra. Mas dizer isso era mais do que ele conseguia. Então disse a única coisa verdadeira que coube na sua covardia. Eu tenho medo, Camila. Ela parou. A raiva escorreu do rosto dela e no lugar ficou uma coisa mais mole, mais jovem, quase menina. Medo de quê? Perguntou. E a pergunta veio sem provocação, genuína. De tudo isso, disse ele, e fez um gesto vago que abarcava a padaria, o mural, ela, o próprio peito. De sentir de novo o que eu tô sentindo. Porque se eu sinto, eu posso perder. E eu já perdi uma vez, Camila. Eu vi a Helena definhar num quarto de hospital durante 8 meses. Eu segurei a mão dela até ela ficar fria. E eu jurei para mim mesmo que não ia passar por aquilo nunca mais. Que ia me trancar no trabalho e envelhecer sozinho e pronto, sem risco. Ele engoliu em seco. Aí eu volto para essa cidade, atrás de um cheiro de pão, e encontro uma menina teimosa pintando parede. E do nada eu me pego querendo viver de novo. E isso me apavora. Porque querer viver quer dizer que eu posso morrer outra vez por dentro. Você entende? Camila entendia. Ele viu que entendia, porque os olhos dela transbordaram enfim. As lágrimas que ela vinha segurando havia semanas escorrendo silenciosas pelo rosto manchado de tinta. Ela não as limpou. Ficou ali, deixando que ele a visse chorar. E havia naquilo uma coragem que Ricardo não tinha, a coragem de não se esconder. Eu entendo, disse ela, a voz embargada. Entendo mais do que o senhor imagina.
Sabe por que eu pinto parede dos outros e não a minha? Ela riu entre as lágrimas, um riso partido. Porque a casa da minha mãe tá do jeito que ela deixou. As paredes que ela pintou de amarelo porque dizia que amarelo é cor de manhã. Eu não consigo mexer, não consigo pintar por cima, não consigo deixar do jeito que tá, não consigo morar direito lá dentro. Faço tudo aqui fora, nas paredes dos outros, para não ter que decidir o que fazer com as dela. Ela olhou para o mural inacabado atrás do balcão, para as mãos que se davam as mãos através do trigo. A gente é a mesma coisa, Ricardo. O Senhor conserta a padaria de um estranho para não encarar a casa vazia da Helena. Eu pinto a padaria de um estranho para não encarar a casa cheia demais da minha mãe. Ela enxugou o rosto com as costas da mão, borrando tinta na bochecha. A diferença é que eu não tô fingindo que o motivo é a idade. O sino da igreja bateu ao longe, marcando a hora, e por um momento nenhum dos dois falou. A luz de fim de tarde havia baixado tanto que já era quase alaranjada, e ela entrava rasante pela vidraça, acendendo a poeira e o rosto molhado de Camila, e as mãos pintadas na parede, tudo dourado, tudo suspenso, como se o tempo tivesse concordado em parar só um instante para deixar aqueles dois se olharem de verdade. Ricardo deu um passo na direção dela sem pensar, e depois outro. E por um segundo pareceu que ia acontecer alguma coisa, que ele ia enxugar a lágrima dela, ou dizer o nome dela de um jeito diferente, ou fazer qualquer uma das 1000 coisas que o corpo dele estava pedindo para fazer. Mas o medo, velho companheiro, o segurou pela gola no último instante, e ele estacou a um passo dela, perto o bastante para sentir o cheiro de tinta e de cansaço, longe o bastante para não ter que arriscar nada. Amanhã eu trago café, foi o que ele disse, finalmente, a voz rouca, recuando para o lugar seguro das coisas pequenas. Do bom. Você trabalha melhor com café bom. Camila o olhou e entendeu o recuo, e não o cobrou. Talvez ela também precisasse do tempo. Talvez os dois estivessem cansados demais, naquela tarde, para carregar o peso do que estava crescendo entre eles. Trás, disse ela apenas, virando de volta para a escada, para as mãos de trigo, para o trabalho que a segurava à tona. E não põe açúcar. Açúcar estraga o café e estraga a conversa. Ricardo saiu para a rua com o coração em desordem, sabendo que havia recuado de novo e sabendo também que o recuo não ia durar. Alguma coisa se rompera naquela tarde dourada, alguma barreira que ele mesmo erguera e que agora tinha rachaduras por onde a luz entrava. Ele não sabia ainda o que ia fazer com aquilo. Sabia apenas que dormiria pouco, como ela. E que pela primeira vez em quase 3 anos, o motivo da insônia não seria só a saudade de quem partiu, mas também, teimosa e assustadora, a presença de quem tinha ficado. O café veio no dia seguinte, e no outro, até que virou hábito, e o hábito, como todo hábito, foi tecendo entre os dois uma intimidade que nenhuma declaração teria construído tão bem. Ricardo aprendeu que Camila tomava o café amargo e fumegante, de pé junto à janela, olhando a rua a acordar. Aprendeu que ela cantarolava baixinho quando pintava as partes fáceis e ficava muda como pedra nas difíceis. Aprendeu que ela tinha uma cicatriz fina no dorso da mão esquerda, de quando caíra de uma escada num trabalho, e que fazia pouco caso disso, mas cobria com a manga quando alguém reparava. E Camila, por sua vez, foi aprendendo Ricardo, que ele acordava às 5 por um relógio interno que os anos de negócio haviam instalado e que já não desligava, que ele guardava um lenço branco no bolso, sempre passado, herança de um tempo em que Helena passava suas roupas, que ele falava dos números com a segurança de quem domina o mundo e gaguejava como menino sempre que a conversa beirava o coração. Os dois se estudavam assim aos poucos, do jeito que se estuda um idioma que a gente decide aprender já adulto, com esforço, com erros, com a alegria pequena de cada palavra nova que a boca finalmente acerta. O mural crescia junto. As mãos de trigo já cobriam quase toda a parede do fundo, e Camila começara a trabalhar num detalhe que não estava no desenho original. No canto inferior,
Quase escondida, uma mão de mulher mais velha segurava a mão de uma mais jovem, guiando-a. E Ricardo não precisou perguntar de quem eram aquelas mãos. Ele reparou também que ela pintara, numa das mãos masculinas do alto, uma aliança fina, a dele, e quando percebeu isso, teve que sair para a rua tomar ar, porque a menina teimosa havia posto, sem dizer uma palavra, a lembrança da mulher dele ao lado da mãe que ela mesma perdera, os dois lutos na mesma parede, e havia nisso uma ternura tão grande que ele não soube o que fazer com ela senão andar até a praça e voltar. Foi numa noite de sexta que a barreira caiu de vez. Chovia. Uma dessas chuvas de fim de tarde do interior que chegam sem aviso, escurecem o céu num instante e batem no telhado como se quisessem entrar. Camila estava terminando de limpar os pincéis, atrasada, e a chuva fechou o caminho de casa. Ricardo, que estava conferindo umas contas na mesa improvisada perto do balcão, ofereceu carona, e ela recusou por orgulho, e ele insistiu por teimosia, e no meio da discussão boba, os dois acabaram rindo, e o riso os deixou desarmados. Sentaram-se lado a lado no degrau da porta dos fundos, protegidos pelo beiral, olhando a chuva cair no quintalzinho de terra batida, e por um tempo comprido não disseram nada, só ficaram ali, ombro quase encostando no ombro, ouvindo a água. Meu pai foi embora quando eu tinha 6 anos, disse Camila do nada, o olhar perdido na chuva. Não morreu, não. Foi embora mesmo. Um dia estava, no outro não estava. Minha mãe nunca falou mal dele. Nunca. Só disse que às vezes as pessoas não aguentam o peso de ficar. Ela deu um sorriso torto. Cresci só com ela. Só nós duas naquela casa amarela. Ela costurava para fora. Eu ajudava a entregar as encomendas. Era pouco, mas era bom. A voz falhou. Aí ela foi, e agora não tem ninguém. Nem pai, nem mãe, nem irmão. Só eu e umas paredes que não são minhas. Ricardo ouviu, e pela primeira vez não sentiu o impulso de recuar. Sentiu, ao contrário, uma vontade limpa de ficar, de ser, para aquela moça sozinha no mundo, alguma coisa que amenizasse a solidão. Ele ergueu a mão devagar, a mão que sabia fazer conta de 1.000.000 e não sabia pedir desculpa, e a pousou sobre a mão dela, a da cicatriz fina que descansava no degrau entre os dois. Não foi um gesto de flerte, foi um gesto de companhia, de eu estou aqui, e Camila não a retirou. Virou a mão para cima, devagar, e entrelaçou os dedos nos dele, e ficaram assim, de mãos dadas no degrau, olhando a chuva, 2 órfãos de idades diferentes, se segurando contra o mesmo escuro. Eu não sei fazer isso, Camila, disse Ricardo baixinho, e não precisou explicar o que era isso. Faz tanto tempo. Eu era outro homem quando aprendi a amar alguém. Não sei se ainda sei. Ninguém sabe, respondeu ela, apertando a mão dele. A gente reaprende, cor a cor. Ela virou o rosto para ele, tão perto que ele sentia a respiração dela. Não precisa saber tudo hoje. E dessa vez, o medo não o segurou pela gola. Dessa vez, Ricardo se inclinou devagar, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar, e Camila não recuou. E os lábios dos dois se encontraram num beijo lento e cuidadoso, um beijo que sabia a café amargo e a chuva, e a 2 solidões se dissolvendo uma na outra. Foi breve, e quando se separaram, ficaram testa com testa de olhos fechados, ouvindo a água cair. E Ricardo sentiu algo que julgava perdido para sempre soltar-se dentro do peito, uma trava enferrujada que finalmente cedia. Não disse nada. Não precisava. A chuva dizia por eles, mas a felicidade no interior, como em toda parte, tem inimigos, e o primeiro deles chegou na manhã de segunda, na forma de um envelope. Ricardo estava sozinho na padaria quando o carteiro entregou a correspondência, e entre as contas e os papéis da reforma havia uma carta de escritório, dessas de advogado, que ele reconheceu de longe pelo timbre. Era de São Paulo, era de Bruno. Bruno era o sobrinho de Helena, filho da irmã dela,
o único parente que restara do lado da esposa, e a relação dele com Ricardo sempre fora de uma cordialidade tensa, dessas que se mantém por respeito à morta e não por afeto entre os vivos. A carta, redigida no juridiquês frio de quem paga alguém para ser desagradável em seu lugar, informava que Bruno tomara conhecimento de que Ricardo estava dilapidando o patrimônio construído em conjunto com a falecida, em uma aquisição de duvidosa racionalidade econômica no interior de Minas Gerais, e que, na qualidade de herdeiro colateral e guardião da memória da tia, sentia-se no dever de questionar tais decisões, sugerindo que Ricardo talvez não estivesse em plenas condições emocionais de administrar seus bens. Havia, nas entrelinhas educadas, uma ameaça clara. Se Ricardo não recuasse, Bruno consideraria medidas legais. Ricardo leu a carta 2 vezes e a segunda leitura o deixou mais frio que a primeira. Não era o dinheiro. O dinheiro ele tinha de sobra, e a padaria era uma fração ínfima da fortuna que construíra. Era outra coisa, mais suja. Era a insinuação de que amar aquele lugar, de que refazer a vida, de que sentir de novo, fosse sinal de que ele havia perdido o juízo. Era a acusação de que se render à vida era trair a morta. E o pior é que aquela acusação vinha de fora, sim, na letra torta de um advogado pago, mas encontrava eco na própria cabeça de Ricardo, na voz velha do medo que dizia, dia e noite, que ele não tinha direito à felicidade enquanto Helena estivesse na terra. Camila chegou meia hora depois e o encontrou sentado no banco junto à janela, a carta na mão, o rosto de quem viu um fantasma. Ela largou os pincéis e sentou-se ao lado dele sem perguntar, e esperou, do jeito paciente que aprendera com o próprio luto, até que ele estivesse pronto para falar. Ricardo estendeu-lhe a carta em silêncio. Camila leu, e a leitura demorou. E quando terminou, os olhos dela estavam de novo com aquele fogo contido da tarde da discussão. Esse homem não te conhece, disse ela, devolvendo o papel. Não te conhece nem um pouco. Ele conhece a Helena, respondeu Ricardo, a voz oca. E talvez tenha razão, Camila. Talvez eu esteja mesmo enlouquecendo. Um velho comprando padaria falida, beijando uma moça de 28 anos na chuva. Se você me visse de fora, o que ia pensar? Aquilo feriu Camila. Ele viu tarde demais, mas ela não recuou. Ia pensar que finalmente um homem quebrado teve coragem de tentar recomeçar, disse ela firme. Ia pensar que a Helena, se te amava de verdade, ia querer isso. Ela pegou o rosto dele nas mãos manchadas de tinta, obrigando-o a olhá-la. Você me contou o que ela te disse, que um dia você ia voltar para cá não para os negócios, para você. Ela sabia, Ricardo. Ela já tinha te dado permissão anos atrás. Quem não te deu permissão foi você mesmo. E esse sobrinho aí, com carta de advogado, tá só te oferecendo a desculpa perfeita para você desistir e voltar para sua gaiola de luxo. Ela soltou o rosto dele e a voz baixou. A pergunta não é se você tá louco. É se você vai deixar o medo dos outros decidir por você. De novo. Ricardo olhou para ela, para a moça sozinha no mundo que acabara de defendê-lo com mais fé do que ele tinha em si mesmo, e sentiu vergonha da própria fraqueza. Mas sentiu também, por baixo da vergonha, um princípio de raiva boa, dessas que endireitam a coluna. Porque ela tinha razão. A carta de Bruno não era sobre Helena, era sobre controle, era sobre um homem que preferia ver o viúvo infeliz e obediente a vê-lo vivo e imprevisível. E Ricardo, que passara a vida inteira não deixando ninguém decidir seus negócios, percebeu com um sobressalto o quanto vinha deixando o medo decidir sua vida. Você é muito nova para ser tão sábia, disse ele, e havia admiração e cansaço na voz. Não é sabedoria, respondeu Camila, guardando a carta no bolso dele com um tapinha, como quem arquiva um problema resolvido. É que eu já perdi tudo o que dava para perder, Ricardo. Quando não sobra nada, a gente para de ter medo de arriscar. Ela levantou-se, pegou os pincéis, subiu na escada e, antes de voltar ao mural, virou-se para ele com um meio sorriso.
Agora para de olhar essa carta e vem segurar minha escada. Tem mão de trigo para terminar, e eu trabalho melhor quando você está aqui embaixo fingindo que é só gentileza. Ricardo riu. Riu de verdade, apesar de tudo, e foi segurar a escada, e a carta ficou esquecida no banco junto à janela, banhada pela claridade dourada da manhã. Mas os dois sabiam, cada um a seu modo, que o assunto não estava encerrado. Bruno não era homem de escrever uma carta só. E lá fora, para além da cidadezinha de paralelepípedos e do cheiro de pão, um mundo cheio de gente pronta a julgar aguardava, com seus advogados e suas contas e suas ideias fixas sobre o que um viúvo rico pode ou não pode querer. A trégua daquela manhã era doce, mas era só uma trégua. O verdadeiro enfrentamento, o de Ricardo consigo mesmo e o dos dois contra tudo o que remava contra eles, ainda estava por vir. Bruno não era homem de escrever uma carta só, e Camila havia previsto certo. 2 semanas depois da primeira, quando a padaria já cheirava de novo a tinta fresca e a fermento, o próprio Bruno desceu de um carro preto na rua de paralelepípedos, de terno escuro impróprio para o calor do interior, e entrou na padaria sem bater, do jeito de quem se acha dono do mundo por procuração. Ricardo estava no fundo, discutindo com o forneiro a temperatura do forno recém-restaurado, e Camila, no alto da escada, dava os retoques finais no mural. Foi ela quem o viu primeiro, e algo no porte daquele homem, o queixo erguido, o olhar que media o valor das coisas e das pessoas em segundos, a fez descer da escada devagar, em guarda. Procuro Ricardo Martins, disse Bruno sem cumprimentar, olhando Camila de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado, catalogando o avental manchado, os cabelos presos no coque desmanchado, a juventude dela. E você deve ser a artista. O jeito como ele disse artista carregava um veneno que Camila conhecia bem, o veneno dos que reduzem o trabalho alheio a passatempo. Ela não respondeu à provocação, apenas apontou com a cabeça para o fundo e disse, seca, ele já vem. Ricardo apareceu limpando as mãos num pano, e quando viu Bruno, seu rosto se fechou. Os dois se encararam por um instante longo, o viúvo e o herdeiro colateral, e havia entre eles anos de cordialidade forçada, agora se dissolvendo no ar quente da padaria. Bruno não perdeu tempo. Puxou de dentro do paletó uma pasta, abriu-a sobre o balcão de mármore recém-restaurado, como quem estende cartas numa mesa de jogo. E começou a falar naquele tom professoral e frio que os homens como ele usam para fazer a crueldade parecer razoável. Ricardo, eu vim pessoalmente, porque respeito demais a memória da minha tia para tratar isso só por carta, disse ele. Olha ao seu redor, olha o que você está fazendo. Você era um dos homens mais respeitados do mercado. Construiu um império com a Helena do seu lado, e agora está aqui, num fim de mundo, torrando dinheiro numa padaria que nunca vai dar lucro, cercado de gente que só quer o que você tem. Ele lançou um olhar significativo para Camila, que enrijeceu. As pessoas estão falando, Ricardo. A família está preocupada. Um homem de luto, sozinho, vulnerável, é presa fácil. Eu não vou ficar parado vendo você jogar fora tudo o que a minha tia ajudou a construir por causa de um... Ele buscou a palavra, escolheu a mais afiada, de um capricho tardio. O silêncio que se seguiu foi denso. Ricardo sentiu o velho medo subir, o mesmo que o segurara pela gola tantas vezes, a voz que dizia que talvez Bruno tivesse razão, que talvez ele estivesse mesmo se enganando, que um homem da idade dele não tinha direito àquilo. E por um segundo, Camila viu, e o coração dela apertou. Os ombros de Ricardo cederam, como se o peso da acusação o dobrasse. Mas foi só um segundo. Porque então Ricardo olhou para o mural terminado atrás do balcão, para as mãos de trigo, para a mão da mãe de Camila guiando a da filha, para a mão de aliança que carregava a memória de Helena, e alguma coisa nele endireitou a coluna. Você conheceu a Helena de verdade, Bruno? Perguntou Ricardo,
E a voz saiu calma, o que era pior para Bruno do que se saísse alterada. Digo, conheceu mesmo. Não a tia rica dos almoços de domingo. A mulher. Bruno hesitou, pego de surpresa pela pergunta. Claro que conheci. Não conheceu, cortou Ricardo sem raiva, com uma certeza tranquila. Se tivesse conhecido, você saberia que ela odiava aquela nossa casa em São Paulo. Odiava. Dizia que era um mausoléu de gente viva. Ela queria uma casa pequena, com quintal, com cheiro de comida. Queria que eu trabalhasse menos. Toda vez que eu fechava um negócio grande, sabe o que ela dizia? Não dizia parabéns. Dizia, e daí, Ricardo, isso te fez feliz? Ele deu um passo na direção de Bruno. A Helena passou 30 anos tentando me ensinar que dinheiro não é vida. E eu, burro, só fui entender isso depois que ela morreu. Então não venha me falar em nome dela. Você está defendendo o dinheiro dela. Eu estou tentando, tarde demais, honrar quem ela era. Bruno empalideceu, mas o orgulho não o deixou recuar. Recolheu a pasta com movimentos bruscos e quando falou a máscara de preocupação familiar, caiu, revelando o que sempre estivera embaixo. Muito bonito o discurso, disse ele, frio. Mas os fatos são os fatos. Você é um viúvo de 53 anos, gastando uma fortuna e se envolvendo com uma menina que tem idade para ser sua filha. Qualquer juiz, qualquer médico, qualquer pessoa de bom senso vai ver exatamente o que eu vejo. Um homem que não está bem da cabeça. E eu tenho os recursos para provar isso, se for preciso. Ele fechou a pasta com um estalo. Pense bem, Ricardo. Volta para São Paulo. Esquece essa loucura e a gente esquece que isso aconteceu. Insiste, e eu vou tornar a sua vida um inferno de perícias, laudos e audiências. A escolha é sua. Ele saiu como entrara, sem se despedir, e o carro preto arrancou fazendo os paralelepípedos rangerem. Dentro da padaria ficou um silêncio pesado, e Ricardo permaneceu imóvel, olhando a porta por onde o sobrinho desaparecera. Camila aproximou-se, tocou-lhe o braço. Ele tá blefando, disse ela, mas havia uma insegurança nova na voz dela. Não tem médico que te declare louco por comprar uma padaria e por gostar de alguém. Talvez não, respondeu Ricardo, e a voz dele estava distante. Mas ele pode arrastar isso por anos. Perícia, audiência, gente da cidade sendo chamada para depor sobre o velho maluco e a moça interesseira. Ele virou-se para ela e no rosto dele havia uma dor que Camila não vira antes, a dor de quem enxerga o preço que a pessoa amada vai pagar. Você não merece isso, Camila. Você já perdeu tudo. Eu não vou deixar que joguem seu nome na lama por minha causa. Se afastar de mim é o que te protege, então talvez... Nem termina essa frase, disse Camila, e a voz saiu com uma firmeza que o silenciou. Nem termina. Você vai fazer de novo, não vai? Vai usar o medo dos outros como desculpa para se proteger. Só que dessa vez, você embrulhou de laço, botou meu nome no embrulho e chamou de te proteger. Ela balançou a cabeça e os olhos brilhavam de raiva e de mágoa. Eu não preciso que você me proteja abrindo mão de mim, Ricardo. Isso não é proteção, é abandono com um nome bonito. Meu pai também foi embora pro meu bem, lembra? Todo mundo que me deixou disse que era pro meu bem. Aquilo atingiu Ricardo como um soco, porque era verdade, e porque a última coisa que ele queria no mundo era ser mais um na fila dos que abandonaram aquela mulher alegando amor. Ele abriu a boca, fechou, não achou defesa. Camila continuou mais baixo, mas cada palavra pesando uma tonelada. Eu não sou de vidro. Aguentei enterrar minha mãe sozinha, aguentei entregar as costuras que ficaram pela metade, aguentei dormir naquela casa amarela ouvindo o silêncio. Você acha que eu não aguento um sobrinho ressentido com carta de advogado? Ela deu um riso amargo. O que eu não aguento é você desistir da gente por covardia e chamar isso de nobreza. Isso, Ricardo, isso eu não aguento. E então ela fez o que ele não esperava. Pegou os pincéis, a caixa de papelão, o avental que pendurara no prego e caminhou para a porta. Na soleira, contra a luz do fim de tarde, parou e virou-se. E a voz dela veio embargada, mas inteira.
Eu terminei o mural. Tá lá, pronto, a nossa gente todinha na parede. Ela apontou com o queixo, sem olhar. Eu fiz a minha parte. Mostrei que dava para trazer vida de volta para esse lugar morto. Agora falta você. Uma pausa e a lágrima escorreu enfim. Eu não vou ficar esperando na porta um homem que só sabe recuar. Já esperei demais na minha vida, na porta de gente que não voltou. Quando você decidir que quer viver de verdade e não só sobreviver com medo, você sabe onde eu moro. Na Casa Amarela. E mais baixo, quase um sussurro. Mas não demora, Ricardo. A vida é curta. Minha mãe me ensinou isso do pior jeito. Ela saiu. Ricardo não a seguiu. As pernas não obedeceram. O medo o pregou no chão de novo. Aquele medo antigo e traiçoeiro que se disfarçava de bom senso, de nobreza, de proteção. E ficou ali, sozinho no meio da padaria restaurada que cheirava a pão pela primeira vez em anos, cercado pelas mãos de trigo que ela pintara, olhando a luz dourada atravessar a vidraça limpa e cair sobre o mural terminado. O forno estava aceso lá no fundo. A cidade lá fora vivia sua tarde de sempre, alheia. E Ricardo Martins, viúvo, milionário, homem que sabia comprar 10 cidades e não sabia segurar a única coisa que voltara a fazer seu coração bater, sentou-se no banco junto à janela, escondeu o rosto nas mãos e chorou como não chorava desde o dia em que soltara a mão fria de Helena. Chorou de saudade da esposa, chorou de medo, chorou, sobretudo, pela burrice de estar prestes a perder, por covardia, a segunda chance que a vida, contra toda lógica, tivera a generosidade de lhe oferecer. E no meio do choro teimosa, a voz de Helena de tantos anos atrás voltou a soar dentro dele, clara como naquela tarde de domingo diante do álbum de fotos. Um dia você vai voltar, não para os negócios, para você. Ele erguera o rosto molhado e olhar as mãos pintadas na parede, a de aliança e a que guiava a filha, e pela primeira vez entendeu que voltar para si mesmo nunca fora sobre uma padaria. Era sobre isto, sobre ter coragem de amar de novo. E ele estava, naquele exato instante, fazendo o oposto do que a mulher que ele amara passara a vida tentando lhe ensinar. Ricardo ficou muito tempo com o rosto nas mãos, ali no banco junto à janela. E quando enfim ergueu a cabeça, a tarde havia baixado quase de todo, e o dourado da vidraça virara o vermelho fundo do fim de dia. Mas ele não estava mais chorando. Havia no rosto dele uma quietude nova, a quietude de quem parou de fugir. Olhou uma última vez para o mural, para a mão da mãe de Camila, guiando a da filha, para a mão de aliança entrelaçada no trigo, a memória de Helena viva ali, e levantou-se do banco com a decisão firme de um homem que passou a vida sabendo exatamente quando comprar e quando esperar, e que acabara de descobrir, tarde mas não tarde demais, a diferença entre os dois. Havia esperado a vida inteira. Chegara a hora de comprar. Primeiro, porém, resolveu a única ponta que ainda podia envenenar tudo. Sentou-se à mesa improvisada, pegou o telefone e ligou para Bruno. Não gritou. Ricardo Martins nunca fora homem de gritar nos negócios. E aquilo, ele entendeu enfim, também era um negócio. O mais importante da vida dele. Bruno, disse ele com a voz calma que fazia os adversários suarem nas reuniões. Eu pensei na sua proposta. E a minha resposta é não. Você quer perícia? Manda. Vou contratar os 3 melhores médicos do país para me examinarem. E eles vão atestar que estou perfeitamente lúcido. Porque estou. Você quer audiência? Marca. Vou levar a cidade inteira para depor sobre o velho que devolveu a padaria para ela, e você vai ficar sozinho na frente do juiz, explicando por que quis impedir um viúvo de ser feliz. Fez uma pausa, e a voz endureceu no fio. E tem mais. Amanhã, meu advogado vai transferir para o seu nome a parte que era da Helena numa das empresas, aquela que ela sempre quis que ficasse na família dela, e que eu, por mágoa, nunca passei. É o que ela ia querer. Fique com o que é dela por direito, Bruno.
Mas a minha vida, o que eu faço com ela, com quem eu escolho vivê-la, isso não está à venda e não está sob a sua tutela. Nunca mais me escreva sobre isso. E desligou antes que Bruno respondesse e sentiu, ao pousar o telefone, o peso de anos escorregar dos ombros. Dera a Bruno o que era justo e tirara dele o poder de chantagear, e ao fazê-lo, honrara Helena 2 vezes, no gesto e na coragem. Depois, apagou o forno, trancou a padaria e saiu para a rua de paralelepípedos, sob os primeiros lampiões que se acendiam. Não pegou o carro. A Casa Amarela ficava a poucas quadras, do outro lado da praça, onde os velhos recolhiam o dominó. E Ricardo fez o caminho a pé, devagar, deixando que o ar morno da noite mineira lhe assentasse a coragem no peito. Passou pela igreja de Torre Alta, pela mangueira antiga, pela banca fechada, e cada passo era uma pergunta que ele já sabia responder. Quando chegou, a casa da mãe de Camila estava ali como ela descrevera. Pequena, de janelas de madeira, as paredes pintadas de um amarelo desbotado que já fora cor de manhã. Havia luz acesa na sala. Ricardo parou no portãozinho de ferro, o coração batendo como o de um menino, e por um segundo o velho medo tentou de novo segurá-lo pela gola. E dessa vez ele riu do medo, riu baixinho e empurrou o portão. Bateu à porta. Ouviu passos e a porta se abriu. E Camila estava ali, de olhos vermelhos de novo, mas de raiva ou de choro, ele não soube dizer. Os cabelos soltos pela primeira vez, sem o coque, caindo pelos ombros de um jeito que a fazia parecer mais nova e mais desprotegida. Ela o olhou e não disse nada, e nos olhos dela havia uma pergunta que a boca não fez. Você veio recuar mais uma vez ou você veio ficar? Eu liguei pro Bruno, disse Ricardo, e a voz falhou, e ele deixou que falhasse. Acabou. Ele não vai mais incomodar a gente. Dei a ele o que era da Helena e tirei dele o resto. Respirou fundo. E eu vim aqui te dizer uma coisa que eu devia ter dito naquela primeira manhã, quando você respondeu. E quem disse não? E eu fiquei mudo, feito bobo. Ele deu um passo à frente, para dentro da luz amarela que vazava pela porta. Você tinha razão em tudo. Eu usei a idade como escudo. Usei o Bruno como desculpa. Usei até o meu amor pela Helena como muro para não te deixar entrar. E o mais idiota de tudo é que a Helena passou a vida inteira tentando me ensinar exatamente o contrário. Ela ia gostar de você, Camila. Ela ia gostar tanto de você. Os olhos dele encheram. Eu não quero mais só sobreviver com medo. Eu quero viver com você, na Casa Amarela, na padaria, onde for. Se você ainda me quiser depois de eu ter recuado tantas vezes. Camila segurou o batente da porta como quem precisa de apoio, e a lágrima que tremia, enfim, caiu. Mas por baixo dela, no canto da boca, aquele movimento que Ricardo aprendera a reconhecer nas primeiras semanas. Não bem um sorriso, o começo de um. Você demorou, disse ela, a voz embargada. Eu falei para não demorar. Eu sei, respondeu ele. Perdão, é que eu sou analfabeto de sentimentos, lembra? Levo mais tempo para soletrar as coisas importantes. E aí Camila riu. Riu com a lágrima ainda no rosto, o riso e o choro juntos, como só acontece nos momentos que a gente carrega para sempre. E puxou-o pela camisa para dentro da Casa Amarela e o beijou na soleira da porta, sob a luz que a mãe dela pintara de cor de manhã, e o beijo dessa vez não tinha nada de cuidadoso nem de breve. Era um beijo de quem decidiu ficar. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele, do jeito que fizera na noite da chuva, e sussurrou. Entra. Você nunca viu as paredes que ela pintou. E pela primeira vez desde que a mãe partira, Camila abriu de par em par a casa que não conseguira encarar, e o fez porque agora havia alguém para atravessá-la ao seu lado. Casaram-se no fim daquele mesmo ano, numa cerimônia pequena e sem pompa nenhuma, na própria padaria Ferreira, entre as mãos de trigo do mural e o cheiro de pão que o forno restaurado agora espalhava pela rua todas as madrugadas. A cidade inteira apareceu.
Os velhos do dominó, o forneiro de Belo Horizonte, os pedreiros, o carteiro, Dona Zefa que vendia flores na praça e que enfeitou o balcão de mármore com margaridas do próprio quintal. Não houve discurso comprido. Ricardo, que sabia falar de milhões e gaguejava no coração, disse apenas, segurando as mãos manchadas de tinta de Camila diante de todos: eu voltei para essa cidade atrás de um cheiro. Achei que era saudade da minha mulher. Era. Mas era também a vida me chamando de volta e eu quase não atendi. Obrigado, Camila, por não desistir de um velho medroso. E obrigado a você, e aqui ergueu os olhos para o mural, para a aliança pintada no trigo, e a voz embargou, mas ele não escondeu. Por ter me mandado voltar. Eu voltei, para mim, como você pediu. Camila chorou e riu, e a cidade inteira chorou e riu junto, e alguém no fundo assoou o nariz alto demais, e todos riram de novo. Reformaram a casa amarela sem apagar o que a mãe deixara. Camila não pintou por cima do amarelo de manhã. Ao contrário, restaurou-o, avivou-o, e num canto da parede da sala, pequena e discreta, acrescentou uma mão nova ao lado das outras. A mão dela e a de Ricardo entrelaçadas, para que a gente que ela amava e a gente que ela agora ganhava dividissem o mesmo teto, as mesmas cores. A padaria virou o coração da cidade de novo. Camila passou a dar aulas de pintura no fundo, aos sábados, para as crianças de Santa Rita das Águas, ensinando-lhes o que a mãe lhe ensinara, que amarelo perto de azul briga, que vermelho pede um cinza do lado para descansar, que cor é como gente, que sozinha não quer dizer nada e que o que importa é quem está do lado. E Ricardo, que passara a vida achando que não sabia mais rir sem que doesse, descobriu que sabia sim. Descobriu todas as manhãs, quando acordava às 5 pelo velho relógio interno dos negócios e encontrava agora, ao seu lado, o cabelo escuro de Camila espalhado no travesseiro, e o silêncio da casa não era mais o silêncio de um mausoléu de gente viva, mas o silêncio bom de uma vida partilhada, prestes a acordar. Numa dessas manhãs, meses depois, com o café amargo fumegando entre as mãos e a luz de cor de manhã entrando pela janela, Camila encostou a cabeça no ombro dele diante do mural terminado, e ficaram os dois em silêncio, olhando as mãos de trigo, a que guardava a memória de Helena, a da mãe dela, a deles. E Ricardo, que aprendera enfim a soletrar as coisas importantes, virou-se para ela com aquele meio sorriso cansado, que agora era só de felicidade, e disse: sabe, Camila, eu ainda acho que sou velho demais para te chamar para jantar. E Camila ergueu o rosto, os olhos brilhando, o riso pronto na boca, e respondeu do jeito que respondera na primeira manhã, na padaria empoeirada, quando nenhum dos dois sabia ainda o tamanho do que começava. E quem disse não? Ricardo riu e a beijou. E lá fora o sino da igreja bateu a hora, e o cheiro de pão subiu pela rua de paralelepípedos, e a cidade de Santa Rita das Águas acordou mais uma vez para um dia comum e luminoso. O mesmo cheiro de sempre, a mesma luz de sempre, mas agora, para os dois, tudo enfim no lugar certo. Dois enlutados haviam se encontrado no meio do caminho, cada um agarrado a uma corda diferente pelo mesmo motivo. E, em vez de se afogarem sozinhos, haviam aprendido a nadar juntos. Não tinham esquecido quem perderam. Helena e a mãe de Camila viviam nas paredes, nas cores, nas mãos que os dois davam um ao outro todas as manhãs. Mas haviam entendido, enfim, a lição mais simples e mais difícil de todas, que se render ao amor não era trair quem partiu. Era, ao contrário, a forma mais bonita de honrá-los, continuar vivo, continuar amando, continuar deixando a luz de cor de manhã entrar pela janela. E foi assim, entre pinceladas e cheiro de pão, que Ricardo Martins e Camila descobriram que o coração, mesmo quebrado, mesmo remendado, mesmo tarde, ainda sabe fazer a única coisa para a qual sempre soube servir: recomeçar.